Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. A rádio e a TV Brasil Espírita apresentam o Espiritismo na Arte. Apresentação: Leila Brandão. Olá, amigos queridos da Rádio e TV Brasil Espírita do Alagoas, de Alagoas. Eu não sei porque que eu gosto de falar do Alagoas, né? Mas é de Alagoas. Nós estamos muito felizes de participar desse trabalho com esta rádio e TV que se propõe a iluminar as nossas consciências, a iluminar os nossos dias, a iluminar a nossa vida, porque vida é consciência. Então, meus irmãos, vamos estudar o Espiritismo na Arte, esse livro publicado no início do século XX pelo grande escritor Leon Denis, e ele teve a ajuda de 2 espíritos para publicar o Espiritismo na Arte, mostrando que a arte deve ser transcendental, contar com a inspiração para que os bons amigos espirituais possam estar conosco no momento da nossa criatividade no campo da arte, seja ela qual for, a arte de escrever, a arte de falar, a arte de desenhar, a arte de ser mãe, a arte de educar, né, Tetê? Tem muito tipo de arte. A arte de escrever. A arte de escrever. E nós, nesse ano de 2021, nós estamos fazendo uma série de livros inspiradores, não só de escritores, mas de poetas, de músicos, que são verdadeiras poesias. E na semana passada, nós falamos de Gilberto Gil, que foi aquele banho de cultura em cima de cada um de nós. Gilberto Gil teve uma vida incrível. E neste nosso programa, nós nos vestimos de rosa em homenagem à mulher, ao Outubro Rosa, onde a mulher tem que pensar mais em si mesma. E por isso escolhemos para homenagear uma mulher incrível. Fala um pouquinho dela, Tetê. Nossa Clarice Lispector, que era ucraniana e veio para o Brasil com a família com apenas 2 meses de idade. Primeiro ficaram em Maceió e depois viveram por um bom tempo em Recife, Pernambuco. Mais tarde vieram morar no Rio de Janeiro, um local que ela dizia se sentir muito confortável. Ela adorava o Rio de Janeiro. Temos até uma estátua dela em homenagem lá no Leme, né, Leila? É verdade. É maravilhosa, com um cachorrinho dela lá. Então, é uma mulher singular, complexa e simples, porque ela escrevia o que ela via e o que ela sentia. Agora, bastava que os leitores se vestissem também como Clarice, para entendê-la um pouco. Se você não se vestir como Clarice, você não vai chegar ao entendimento dela. Vestir, que a Tetê fala, é como Paulo de Tarso falou, né? Desvestir o homem velho e vestir o homem novo. Então, quando você entra no personagem, quando você veste o personagem, você é capaz de compreender toda a simplicidade dessa escritora e a sua magia em nos encantar. Então, ela nasceu em 1920, morreu em 1977, aos 57 anos. Escreveu A Paixão Segundo GH. Esse livro é maravilhoso. E escreveu tantos outros que não nos cabe, num programa de 30 minutos, falar sobre todos eles. Então, nós destacamos algumas frases dela que são maravilhosas e começamos com essa, que ela diz assim: até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso. Nunca se sabe qual é o defeito que sustenta o nosso edifício inteiro.
Olha que profundidade. Diz aí, Tetê. Pois é, o que a gente procura, a gente acha, né, Lívia? Que É. diz o dito popular. Então, Jesus, quando ele fala, vem a mim, os simples de coração, a gente começa a entender um pouco esses vazios, esses escuros que existem em cada um de nós. Porque quando a gente não bate a porta à procura de uma palavra iluminada de Jesus, de uma inspiração, a gente vai se trancar cada vez mais na nossa escuridão, que é a ausência de luz. Não é que o escuro exista. Aliás, essa é uma realidade inventada, vamos assim dizer. A luz é para todos. Logo, o escuro é uma invenção da mente. É a ausência de luz. É a ausência de luz. Então, vamos procurar como acender essa luz, né? A luz da lamparina, a luz de um candeeiro, a luz de LED, ou a luz do abajuzinho que fica ali numa penumbra. Mas o importante é que você procure em você o que te causa esse mal-estar da ausência de luz. É o que a Tetê está tentando esclarecer, essa coisa do cortar os próprios defeitos, que os defeitos são as sombras que nós temos em nós. Todos nós temos essas sombras. E Clarice fala, é perigoso isso, você vai cortar uma coisa que você pensa que é sombra em você, e no entanto não é. Quantos rótulos nós recebemos durante a nossa educação? Essa menina é muito chata, essa menina é muito chorona, essa menina ou esse menino, ele não dorme direito, ele dá pernada quando dorme, ele é rebelde, ele é agressivo. Quantos rótulos nós recebemos durante a nossa educação? E aí esses rótulos a gente acha que realmente somos assim, porque o adulto nos diz e a criança acredita, vai estruturando a sua personalidade com esses rótulos. Por isso Clarice fala tão sabiamente que a gente não pode querer cortar os próprios defeitos, porque esses defeitos que dizem que nós temos, às vezes é o nosso lado incrível, né? O nosso lado iluminado. Se ela fosse ouvir isso tudo, que ela era hermética, que ela era isso, que ela era aquilo, ela não ia fazer nada, porque ela ia se sentir uma pessoa cheia de sombras. Então, nós temos que examinar, esse texto dela, não sei o que você acha, meu irmão aí que está ouvindo, esse texto dela nos convida ao autoconhecimento, não é, Tetê? É, porque os personagens da Clarice, eles são, na sua maioria, são todos, na realidade, femininos. São mulheres que, num clique do cotidiano, elas descobrem um mundo a seu favor. Mulheres que saem de casa e vão caminhando para uma feira e, de repente, naquele caminhar, ela vê um mendigo mascando chiclete e aquilo desperta algo nela, tipo assim, o que eu estou pensando? Estou andando mecanicamente. Então, a gente anda tão absorto em nossos pensamentos que, às vezes, a gente esquece do que nós realmente somos e trazemos de realidade, não o que são denominações comuns, né, ou incomuns ao nosso estado em que estamos vivendo, vamos assim dizer, simplificando. A gente sai de casa, a gente se liberta de todas as convenções e tem uma liberdade, seja andando no calçadão, né? Seja andando na roça, seja andando numa noite estrelada, aquilo pode te despertar o teu mais sublime que estava preso. E Pelas convenções, pelas crenças. Né? E ali você tem uma libertação. E é isso que ela nos chama sempre a atenção.
em seus livros, né? Que você se liberte, para você se ver. Não é que você vá se destruir se vendo realmente como você é, mas que você se reconstrua, né? Essa reconstrução que às vezes é muito dolorosa, porque ela mesma diz que ela é uma pessoa simples, ela dizia. Estou falando disso porque para mim ela está muito viva aqui, porque a gente está vestindo realmente Clarice Lispector, né, Leila? No Outubro Rosa, que depois a gente vai falar da campanha, a gente se vestiu de Clarice para a gente sentir um pouco que está ali naqueles documentários que foram deixados por ela, por pessoas que a conheciam mais proximamente, né? Vimos até uma reportagem do Chico Buarque, que ele disse que quando encontrou com a Clarice no restaurante, ele disse que quando ela entra, ela toma conta do lugar, porque ela era uma pessoa tão, né? E ela não queria ser esse tão. Ela era apenas ela. Magnetismo pessoal, Magnetismo. né? Então, quando a pessoa sabe o que quer, sabe para onde vai, gosta da liberdade, se aceita como é, tudo isso traz um magnetismo muito forte, né, Tetê? Então nós vamos lembrar um conto dela, por falar nisso, que esse conto, meus irmãos, chama o quinto conto do seu livro Os Melhores Contos de Clarice Lispector. Nesse quinto conto, ela fala do dia a dia, o que a Tetê falou, ela relata a caminhada comum de uma mulher. Ela entrou no salão de beleza, e lá no salão de beleza, ela ouviu duas pessoas conversando sobre baratas. Uma coisa comum. Falar assim, nossa, minha amiga, eu odeio barata. Eu não sei o que fazer com as baratas. Aí a outra lhe deu uma receita. Conta aí, Tetê, qual é a receita? Ela disse, eu tenho uma receita excelente para exterminar baratas. Fala mais alto. Você coloca um pouco de farinha, açúcar e gesso. Ela vai pegar aquilo e ela vai endurecer de dentro para fora, que aquilo vai virar um concreto dentro da barata. E aí você só vai ver aquilo, as baratinhas com as patinhas para cima e pronto, é só pegar e limpar. E o que a Clarice pensou, Leila? É interessante esse conto porque ela diz assim no livro, olha gente, eu não sei se isso é receita de matar barata não, mas eu sei que quando eu vi a receita, eu pensei em nós todos, como é que ela falou mesmo, no sagrado do humano, né? No sagrado do ser humano, na tragédia, agora lembrei, na tragédia do ser humano, quando pensa que está se alimentando de uma coisa boa e se surpreende quando vai morrendo de dentro para fora. Olha o que é uma mente privilegiada de uma escritora e vendo uma lição do cotidiano, que são as baratinhas de perna para cima, a partir de um alimento equivocado, meus irmãos. Esse conto é muito metafórico, porque quantos de nós, seres humanos, estamos morrendo de dentro para fora, quando a nossa alimentação psíquica é muito cruel, quando nós acreditamos nos rótulos, quando nós nos sentimos inferiores, quando nós nos julgamos com tanta severidade, quando a gente não desperta o amor por nós mesmos, que quando Cristo falou, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, como que nós vamos amar se nós não nos amamos? Né? Nós não aprendemos ainda a amar. É incrível, né, Tetê? E o ser humano é o alimento que te endurece por dentro, é justamente a falta de amor. É mesmo. É a falta de amor, a falta do sentir e a falta do existir. Quando isso acaba, você não tem o que fazer. Então, como reverter isso? É uma pergunta. Como eu reverto o mal que estou botando para dentro de mim em algo que me deixe
saudável, espiritualmente iluminado. E olha, ela responde nessa frase dela aqui: não quero ter a terrível limitação de quem vive apenas do que é passível de fazer sentido. Eu não quero uma verdade inventada. Que coisa linda, né, menina? Porque a gente às vezes fica tão preso a essa coisa de fazer sentido, né? Isso aí tem que ter algum sentido para mim. Mas às vezes você não consegue alcançar esse sentido que as pessoas desejam que você alcance. O seu sentido é único, é singular. Você tem que se permitir ser assim, singular. Como ela diz, que ninguém se engane. Só se consegue a simplicidade através de muito trabalho. Quando Cristo falou, bem-aventurados simples, porque eles verão a Deus, a simplicidade não é uma coisa simples, como diz a Clarice Lispector. Há que passar pela complexidade. Você só se torna simples quando você compreende quem é você, o que você está fazendo aqui, para que você serve. Como disse o grande filósofo Sócrates, né? Eu só sei que nada sei. E aí, Tetê? Vamos agora dar um exemplo em relação à arte. Entre o simples e a complexidade, Leilinha. Picasso e o cubismo. Complexo. Complexo. Mondrian com seus quadrados e retângulos. Simples, sem ser simplista. Mas o simples é um caminhar. É uma procura que aquele artista está fazendo para ver o que a emoção vai transpor para a tela. E o que a gente leva? Para ser simples, você tem que ser complexo, Leila? Nem sempre. Não. Nem Mas sempre. Precisa passar pela complexidade. Porque nós somos seres complexos. Nós estamos inseridos numa vida com N ligações entre os seres que nos cercam, nossas sociedades estruturadas, e isso tudo vai pesar, sim, para a gente soltar dessa rede e atingir a simplicidade, que é o que Jesus nos propõe. Amai-vos uns aos outros. Parece ser a coisa mais simples, mas é de uma complexidade. Porque primeiro a gente tem que se colocar no lugar do outro. Primeiro a gente tem que se amar. Se ame. Para a gente se amar, nós precisamos entender a própria complexidade, ou seja, por que nós estamos assim, porque ninguém ainda é. Não, estamos. Nós estamos sendo, digamos assim, né? Isso. Ninguém está pronto. Somos seres a caminho da perfeição. E somos seres bastante complexos, porque trazemos em nós múltiplas personagens dentro de nós. Interessante que a Tetê citou Picasso, que é um projeto que nós temos de releitura dos imortais, e eu escolhi nessa coleção que nós vamos fazer, assim como a Tetê escolheu o Degas com as suas bailarinas, a nossa amiga Karina escolheu Van Gogh naquele seu traçado divino, né? Eu escolhi Picasso porque eu não entendia por que Picasso fazia aquelas mulheres tão tortas e ficava tão bonito, aquelas cores que ele usava, e eu tive que entrar no personagem Picasso, conhecer um pouco da vida dele, da sua história, e lançar um novo olhar. Porque se você pensar bem, meus irmãos, você não tem um lado igual ao outro. Teve uma amiga minha que me deu de presente um desenho que eu nem mostro, porque ela pegou o meu pior lado e juntou os dois lados. Você tem um lado... Vocês sabiam que quando a gente joga o cabelo por um lado, é que a gente quer cobrir o nosso pior lado?
E quando você parte no meio, você está em dúvida qual é o seu pior lado? Que coisa boa, então não tem pior lado. Pois Vamos é. usar o cabelo no meio. Pois é. Então, mas aí, automaticamente, intuitivamente, você prefere cobrir o seu pior lado, que esse aqui, psiquicamente, para mim, seria o meu melhor lado. E nós sabemos que o lado direito do nosso cérebro tem uma função, o lado esquerdo tem outra. As nossas mãos são diferentes, os nossos olhos, as nossas narinas, os buracos são diferentes, os ouvidos também. Então é tão interessante estudar Picasso e entender por que ele põe um olho aqui, o outro olho aqui, ele põe um lado da mulher de frente, a outra de lado, né? Foi mágico compreender isso. Nós precisamos passar pela complexidade para chegar à simplicidade. E ela diz assim, a minha força está na solidão. Não tenho medo nem de chuvas tempestivas, nem das grandes ventanias soltas, pois eu também sou o escuro da noite. Então, veja bem, que mulher corajosa, né, Tetê? Corajosa, ousada, autêntica. Ela se dizia, eu não sou escritora. Ela diz assim, eu sou uma amadora. Olha só a simplicidade dentro da complexidade da Clarice Lispector. Por quê? Ela diz que escritor, ou qualquer um que tenha um dom, tem que fazer todo dia, no mesmo horário, aquela rotina para que você se profissionalize, cresça. Ela não. Quando ela sentia a vontade de voltar a viver, porque quando ela dizia, quando eu não escrevo, eu estou morta. Ou seja, ela já fazia um ir e vir com a morte. Porque se ela se sentia morta sem escrever, e ela deixava um espaço entre uma obra e outra, até para ela recuperar a carga emocional que ela depositava, ela dizia que tinha que recuperar. Então ali, ela fazia um linguajar no cotidiano dela entre o viver e o morrer. Não é isso, Leila? É verdade. Ela experimentava a emoção no limite, talvez, para que ela mesma soubesse até onde ela poderia chegar na escrita. Ela tinha 3 livros infantis e estava escrevendo um quarto livro infantil, que o filho dela pediu para ela escrever uma história. E ela escrevia, assim, do cotidiano, dos bichinhos da casa, do cachorro que estava ali. E ali ela contava a história da gente. Escrevam suas histórias. Quando a gente conta a história da Clarice, é para dar um up na alma de pessoas que são amadoras. A gente não precisa se considerar escritora, né, Leila? Nós escrevemos porque às vezes a gente quer transbordar aquela emoção e quer registrar. Escreva. Que nem ela fez a história do ovo e a galinha, que ela disse que é o conto dela, que ela não entende. Ela morreu sem entender, gente. Olha, você escrever um conto e você não entender, é fantástico. Tenta, meus irmãos, leia o ovo e a galinha e numa próxima reunião a gente vai comentar sobre isso. Agora eu tenho uma outra frase dela que eu acho incrível aqui também, que ela diz, não quero ter a terrível limitação de quem vive apenas do que é passível de fazer sentido. Eu não, eu quero uma verdade inventada. Então você vê a criatividade dessa escritora, porque a gente, para escrever, mesmo escrevendo do cotidiano, a gente tem que olhar alguma coisa que já foi escrito. Por exemplo, quantos escritores falaram do trabalho das abelhas, quantos escritores já falaram das baratas, inclusive Kafka, né, que fez aquela história do homem que acordou transformado numa barata. Quantos escritores... Mas aí você, a partir do que já foi escrito, você criar uma verdade inventada. Isso é a mágica do escritor, dele ter um novo olhar
para aquilo que já foi inventado. Por exemplo, tem um livro que chama Gramática da Fantasia, do Rodari, em que ele diz assim: você já pensou em perguntar nos contos infantis o que aconteceu depois? Por exemplo, depois que o príncipe despertou a gata borralheira com um beijo, e depois, o que aconteceu? Ela foi feliz ou ela separou? O que aconteceu depois que os 7 anões que estavam na casa da Branca de Neve, etc. e tal? Você tem que perguntar o que aconteceu com a Alice no País das Maravilhas, o que aconteceu com a Mulher Maravilha, por exemplo, e inventar, ter criatividade. É isso que ela diz de bonito aqui. Eu quero uma verdade inventada. E aquele livro dela, A Paixão Segundo GH, é uma verdade inventada, porque você se vê no livro e você acha possível tudo que ela diz, porque a gente não tem certeza como foi a paixão do Cristo, ninguém tem essa certeza. E ela pegou essa certeza e inventou por cima de um GH. Não é lindo, Tetê? É muito lindo. E pensar que o primeiro livro dela foi aos 23 anos, Leila. Perto do Coração Selvagem. O personagem se chamava Joana e era uma menina que saía, e nessa saída dela, nessas idas e vindas, ela se descobria, né? Cada coisa despertava ela. Imagina você sair hoje e ter um outro olhar para esse caminhar. Vai sair para caminhar com seu cachorro, vamos dizer. E você vai começar a olhar o que está em volta, mas de uma maneira sua. Não a decodificada por todo mundo. A árvore, ela é alta. Não. O que tem essa árvore? Por que ela está aqui? Né? Mais ou menos essas eram as indagações profundas, filosóficas. Eu imagino como não era o momento que ela sentava para escrever e ficava ela, o papel e a caneta. Maravilhoso, né, Tetê? Era um encontro daqueles 3, né, elementos, vamos dizer, o ser humano, uma caneta, um lápis e um papel. Pode sair coisas preciosas. Especialmente se a gente faz uma evocação, né? Faz Sim, uma prece, sim. Pede ajuda dos espíritos, amigos, e aí a gente vem aquela inspiração. Porque nós podemos nos conectar com as forças mais elevadas da mente humana quando a gente se conecta com o bem. E os espíritos percebem a nossa intenção, né? Para que será que ela quer escrever? Para quem que ela quer escrever? Tem um livro também muito interessante do Maslow, Abraham Maslow, em que ele fala assim: eu não tinha muita vontade de escrever, que eu ficava pensando, quem é que vai ler meus livros? Aí até que alguém falou com ele, e eu até me inspirei em Maslow também, que ele falou assim: eu escrevo para os meus tataranetos, ninguém escreve para o seu tempo, porque o seu tempo, todo mundo sabe falar dele. Quando o tempo passar, né, mais para frente, que aí as pessoas vão dizer: nossa, aquele tempo, fulano falou isso, aquilo, a respeito daquele tempo. Então, nós estamos falando aqui de um tempo que Lispector viveu, de 1920 a 1977, já fazem o quê? 50 anos, né? Ela ia fazer 20, ela ia fazer 100 anos em 2020, ano passado. Então nós estamos falando de 100 anos atrás, praticamente, que nós estamos falando. Não é nada. Né? Não é nada. Então, assim, você escrever agora, minha amiga, meu irmão, se você tem vontade de escrever, escreva. Eu me lembro quando eu falei com a Hermínio Miranda isso, falei: Hermínio, eu sou professor de matemática, de física, como é que eu vou escrever? Eu não sei nada de português. Ele falou: mas quem falou que você precisa saber de português para escrever? Você tem que soltar o seu conteúdo que você tem e outras pessoas corrigem para você. Eu também não sei português, Hermínio falava. Eu escrevo a sentimento, o que eu vejo da vida,
e eu pago alguém para corrigir meus livros. Então eu falei, opa, então uma boa dica, meu irmão. E hoje em dia, Leila, tem um Google, né? Corretor, uau, pegue. Se tem dúvida numa palavra, vai lá e dá uma olhadinha. É mesmo, né? Hoje em É dia- aprendizado, gente. Gente, tudo é um grande aprendizado. Né? E nós já estamos quase na nossa hora. Nós Estamos vamos, na nossa hora. quase em cima. Vamos finalizar com o nosso Outubro Rosa. Minhas amigas, façam suas consultas, apreciem o que Deus lhes deu e cuidem, né? Cuide do seio que alimentou seus filhos, cuide do seio que faz de você essa pessoa de luz e vamos em frente, né, Leilinha? É verdade, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe, então, nos envolva na sua paz, que cada mulher que assistiu o nosso trabalho possa se sentir homenageada só pelo fato de ter escolhido reencarnar nesse sexo tão laborioso, que tem uma história tão linda ao longo da nossa jornada evolutiva. Muita paz para todos e até o nosso próximo encontro, Se Deus quiser.